Qual que é o grande problema da nossa época? A economia? A política? Não. Tudo isso é decorrente de algo maior, que está dentro do ser humano. Um ser não resolvido consigo mesmo e que procura a causa da sua infelicidade no meio externo apenas. O ser humano de hoje, ele se vitimiza muito. Existe uma vitimização absurda na vida das pessoas. Sempre algo externo é culpado pela sua infelicidade. A economia, ou a pessoa queixa que não pode comprar aquilo que gostaria de ter, porque o ter está acima do ser na nossa época, né? Ou o ser humano não mora na cidade onde ele gostaria de morar, né? Ou ele não tem a casa que gostaria de ter. Então, sempre algo externo e material é culpado pela infelicidade do indivíduo. Mas será que a culpa pela infelicidade está nas coisas ou está no próprio ser humano? Está no próprio ser humano. Nessa vida sem alma que a maior parte das pessoas leva. Nessa vida sem interiorização, sem espiritualidade de fato. Existem sim muitas religiões em nossa época, existem tantos grupos espiritualistas, tantas seitas, né? Tanto marketing em torno desse mercado espiritualista, mas existe pouca espiritualidade verdadeiramente, né? Porque a espiritualidade ela está no espírito do ser humano, na sua busca pela verdade, na sua busca pela conexão com o mundo espiritual, com a luz de Deus. Isso é a espiritualidade. É algo que está dentro do ser humano. E ele precisa resolver isso para se sentir bem. Porque se ele não resolver isso, ele pode ter tudo o que ele quiser, que ele não vai se sentir feliz. Vocês podem observar, tanto pobres como ricos se sentem infelizes. Os pobres acham que são infelizes porque não são ricos, né? E muitos ricos são infelizes porque não conseguiram a satisfação através das suas conquistas materiais. E tudo isso prova que a verdadeira satisfação está na vida interior do ser humano se encontrar consigo mesmo, dele levar uma vida com alma. Porque a vida das pessoas hoje é muito sem alma, sem um sentido, sem um significado, sem uma busca de fato, uma busca duradoura que perpasse toda a vida das pessoas. Então, que busca duradoura é essa? É o aprimoramento espiritual, a busca pela redenção, a salvação. Isso é o que confere um sentido à vida do ser humano. E isso está dentro de cada um, em seu espírito. É necessário despertar o seu núcleo interno para que ele possa captar as irradiações espirituais, porque somente essas preenchem o ser humano. Ele pode ter o que ele quiser, ele pode comprar o que ele quiser, mas se ele não tiver o seu núcleo desperto para que ele possa atrair boas energias, ele não vai se sentir preenchido, porque as coisas terrenas, as coisas materiais não preenchem o ser humano. Podem até causar sensações quando são adquiridas nos primeiros instantes. Quando o ser humano compra alguma coisa, ele se sente feliz, mas passam aí algumas horas ou alguns dias, ele já se sente vazio de novo, se ele não tiver uma vida espiritual, se ele não tiver uma vida com alma, uma vida com espírito, que é o núcleo do ser humano, né? Conforme Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, existe uma diferença entre alma e espírito. O espírito é o núcleo do ser humano. A alma é um invólucro do espírito e o corpo humano é um invólucro externo. Conforme o espírito foi descendo do mundo espiritual rumo ao plano terreno, a cada novo plano que ele adentrava, um invólucro era colocado sobre o espírito, né? E a alma ela é formada por vários invólucros. E o corpo humano é o último invólucro que o espírito tem. Só que mesmo com todos esses invólucros em torno do espírito, ele precisa manter a sua vida ativa, a sua vida interior,
a sua irradiação, a sua intuição. O grande desafio nessa vida é nós vivermos despertos no plano terreno. Mesmo com tantos invólucros em torno de nós, nós precisamos ouvir o nosso núcleo. Nós não podemos permitir que as coisas externas abafem o nosso espírito, a nossa vida interior, a nossa espiritualidade, porque daí nós nos perdemos. Onde o espírito adormece dentro do ser humano, ele fica sem referências, porque ele seguia apenas pelas coisas externas. Mas essas estão numa transitoriedade constante, tudo muda rápido demais no plano terreno. E se o ser humano seguia por isso, ele acaba realmente se perdendo. Então, é preciso levar uma vida com alma, uma vida com espírito. É preciso voltar o olhar para o espírito, fazer todo o possível para que ele desperte e mantenha a sua vigilância e o seu estado de estar desperto ao longo da vida, para que o ser humano possa receber as irradiações que vêm dos mundos espirituais destinadas a ele e que preenchem o seu íntimo. Porque somente essas irradiações preenchem o ser humano e assim ele se sente bem consigo mesmo, preenchido, em paz, em harmonia, vivendo de forma harmoniosa com os seus semelhantes. Se o mundo hoje está tão caótico, é porque as pessoas não estão conectadas a coisas boas, né? As pessoas estão conectadas a coisas erradas, em sua maioria, né? E por quê? Porque não despertam o seu espírito, que é o núcleo. É preciso despertá-lo e conectá-lo aos mundos espirituais, que então sim o ser humano vai se sentir preenchido e vai viver em paz. E como despertar o seu espírito? Prestando atenção no que existe dentro de si, ouvindo a intuição, o sexto sentido, buscando por Deus, porque a partir do instante que o ser humano busca pela luz do Criador, ele começa a se conhecer, e o seu espírito se abre para a luz da mesma forma como o botão de uma flor também se abre para a luz, como uma planta busca pela luz. Assim o ser humano também deve buscar pela luz, não a luz solar, mas a luz de Deus, né? E essa busca, ela está dentro do ser humano. Só que ela é canalizada para coisas erradas hoje. Ela acaba sendo torcida, porque o ser humano tem conceitos errados em sua mente, conceitos materialistas que desviam que desviam e sufocam o alvo do espírito, que busca pela evolução, pela elevação. E a mente educada de forma errada, ela busca por prazeres, ela busca por sensações passageiras, ela busca por posses apenas, não que não possamos ter posses, nós precisamos delas para viver com qualidade sobre a terra, mas é preciso buscar a verdade espiritual, é preciso despertar o seu espírito, porque do contrário não vivemos de forma consciente, uma vida consciente depende de um espírito desperto, de um núcleo desperto, que está acordado, enxergando a vida como ela é e não segundo as ilusões da mente humana, quando ela é conduzida pelas coisas externas e não pelo espírito. Então é necessário despertar o seu núcleo interior. É necessário levar uma vida com alma, uma vida com mais espírito. Porque a maior parte dos seres humanos são vazios, vivem apenas segundo a sua mente materialista e interesseira, mas não segundo o seu espírito. Toda a dor que as pessoas sentem nessa vida é resultante desse espírito sufocado que quer acordar. A dor, a angústia, a agonia e a depressão são resultantes desse espírito soterrado dentro do ser humano que quer tirar de cima de si todos os escombros mentais que sufocam o espírito, as ilusões, os erros, as percepções erradas, os conceitos inadequados. O espírito do ser humano promove uma pressão de dentro para fora. E se o ser humano não compreende isso, essa pressão ela gera dor e insatisfação. Então é preciso olhar para dentro de si e compreender essa pressão que o espírito exerce de dentro para fora.
e procurar conhecer o seu próprio espírito, levando uma vida mais silenciosa, reservando alguns momentos para a oração, para a meditação, para pensar sobre o sentido da vida, porque somente assim o ser humano fortalece o seu espírito. E assim a paz e a harmonia podem surgir em sua vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!